Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe novamente e hoje a divagação é sobre o assunto não seja uma capivara na vida. Mas você pode se perguntar de repente ter visto essa capa, esse título, como assim ser uma capivara? Então primeiro vamos lá, vamos definir o que é uma capivara. E quando eu falo de capivara, eu estou falando capivara o bichinho mesmo. Capivara é aquele bichinho que fica na beira dos rios, né? Na verdade, resumindo, ele é um rato gigante que vive na beira do rio. Mas ele não é bem um rato, porque ele não anda no esgoto, ele fica só ali no matinho, em volta do rio, entra na água, fica com os filhotinhos dele. Capivara é até bonitinha, rato eu não acho bonito não, mas capivara é até bonitinha, ela tem aquele olhar sereno, tranquilo, né, aquele olhinho preto assim. Tem gente que eu vi na China que tem gente que usa, tem até capivara de bicho de estimação. Já vi capivara em desenho de capivara em pijama de criança. Capivara é um bichinho fofinho, né? Eu até viajei para um lugar aí uma certa vez, tinha uns bichinhos de pelúcia de capivara, porque lá parece que era um local que tinha muita capivara, então eles adotaram a capivara como símbolo da cidade lá. E eu não cheguei a ver nenhuma capivara esse dia, mas teria sido legal. Vi os bichinho de pelúcia. Acho que as capivara tava de férias no dia, eu não vi. Mas enfim, eu tô falando isso, mas você já sabe o que é uma capivara, o que é um animal, né? Aquele bichinho bonitinho lá, um ratão gigante marrom, fica sempre ali tomando um sol, de boa na lagoa, literalmente, né? Então isso é uma capivara, mas o que eu quero dizer que você não seja uma capivara na sua vida? Vamos lá, para você entender a ligação entre um ser humano e uma capivara, que eu quero dizer é em questão de comportamento, mas para você poder entender você tem que seguir minha linha de raciocínio, vamos lá. Esses dias no trabalho, eu comecei a reparar e pensar, né? Como que algumas pessoas vivem a vida sem se preocupar com nada, assim como uma capivara. A capivara ela fica ali de boa, se ninguém incomodar ela, ela tem água para ela beber, ela tem água para ela tomar banho, ela tem um capinzinho para ela comer, ela cuida dos filhotinhos dela ali, ela fica de boa. A capivara não se preocupa, a própria expressão facial da capivara já mostra que ela tá de boa. E tem gente que consegue viver assim. Eu não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa de boa, que você tem que ficar se preocupando, tem que ser ansioso, não é isso. Eu estou falando em relação ao trabalho. Existem pessoas que realmente passam a vida como capivaras em relação ao seu trabalho. A pessoa está ali, às vezes, eu não culpo um jovem, uma pessoa que tem pouco tempo de trabalho ali, na sua função, de não saber fazer direito, de cometer um erro, de às vezes você fazer uma pergunta para ela não saber responder, sabe? Mas tem cara com 10, 15, 20, 30 anos ali numa profissão, na porta de uma máquina, fazendo uma determinada função, e o cara tá com aquela expressão plácida de capivara na beira do rio, tranquila. Nada abala ela. Mas assim como a capivara também não tem raciocínio, não sabe responder nada, não sabe o que está fazendo, só sabe apertar o botão, a máquina executa a função dela, ela vai lá, tira a peça de dentro da máquina, coloca dentro da caixa e só. Ela não se interessa nunca em aprender como que aquilo funciona, a ela mesma ir lá e regular a máquina. Tudo que ela vai fazer, ela tem que chamar uma pessoa para fazer para ela. É uma capivara humana. A pessoa não se preocupa com nada. Só que assim, a pessoa tem família, tem aluguel para pagar, tem conta. Parece que ela não se preocupa nem em ser mandada embora. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser aquele puxa-saco, aquela pessoa proativa, no último nível, que tem que ter um diploma de engenharia em Harvard. Não é isso, até porque eu mesmo não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou essa proatividade toda, eu tenho uma formação ok, só que assim, do trabalho que eu faço, eu sei falar sobre aquilo, eu sei explicar se alguém me perguntar, eu sei argumentar se alguém vier falar alguma coisa assim que eu acho que não está dentro da realidade. Do meu trabalho eu sei, eu posso não saber do trabalho de mais ninguém, mas do meu trabalho que eu faço, acho que tem uns 18 anos que eu faço o mesmo trabalho na mesma área. Eu sei conversar de igual para igual. Às vezes vem até gente que sabe menos do que eu querer me dar ordem. Não me dar ordem, mas vem querer demonstrar que sabe mais do que eu. Eu vou lá e mostro para a pessoa que ela está errada, porque eu tenho conhecimento daquilo. Né? Na educação, na calma, eu vou lá e explico tecnicamente para ela, né, por que ela está errada, como que é na realidade as coisas, beleza. Agora, a partir do momento que você não se preocupa nem com o seu emprego, porque se você é uma pessoa desse tipo, que você está ali há 10, 15, 20 anos, e você não sabe explicar o que você faz, porque eu tenho uma função que eu faço o gerenciamento dessas pessoas, do trabalho delas, né, da qualidade do trabalho delas, se o que está sendo feito ali está a contento. E muitas vezes eu chego em certas pessoas lá no trabalho e eu pergunto uma coisa básica, tipo assim, perguntar que hora que é. Não exatamente que hora que é, mas tipo assim, perguntar alguma coisa sobre a máquina, sobre o andamento do trabalho ali, uma coisa muito básica, que o cara não precisa nem pensar. Tem gente que soa frio na minha frente porque não consegue responder, sabe? É um absurdo o cara tá ali com o olhar de capivara,
sabe? O cara tá quase transmutando ali, ele tá quase entrando no estado de nirvana, de tão tranquilo que ele tá, mas ao mesmo tempo ele não tá tranquilo porque ele tem conhecimento e firmeza naquilo que ele está fazendo. Ele está tranquilo porque ele simplesmente parece que não se importa. Ele não se importa se ele vai ser mandado embora, ele não se importa se ele vai perder o salário para sustentar a família dele, para pagar as contas, né? Só que vamos lá, por que às vezes o cara não se importa? Às vezes o cara tem as costas quentes, né? Ele acha que o dono da empresa, ou um gerente, ou um líder de um setor é amigo dele, vai proteger ele. Muitas vezes é verdade, ele sabe que ele não vai ser mandado embora porque quando a empresa é familiar, muitas vezes existe um protecionismo em torno dessas pessoas, porque não são pessoas ruins como ser humano, muitas vezes são pessoas bacanas, para você conversar, para você trocar uma ideia, para você ir no churrasco, para você ir no futebol com o cara é muito legal, ele não é uma pessoa maldosa que tá ali tentando ferrar os outros, né? Mas ele precisa saber desempenhar aquela função dele, porque a partir do momento que ele não sabe nada do que ele tá fazendo há 20 anos, ele tá prejudicando alguém. A partir do momento que ele tá ali há 20 anos, ele não sabe o que tá fazendo, alguém tá tendo que trabalhar dobrado para suprir a deficiência dele, certo? Então não são pessoas ruins, mas são pessoas que o comportamento delas traz coisas ruins para o ambiente de trabalho, acaba prejudicando outras pessoas indiretamente. Então eu acabei apelidando esse tipo de pessoa, com esse olhar tranquilo, mas que não sabe o que está fazendo, não sabe nem por que está existindo. Eu acho que isso se estende até em outras facetas da vida da pessoa. Será que ele já refletiu sobre a vida? O que ele está fazendo na Terra? Qual é o propósito dele? Parece que não. Porque a pessoa que tem aquele olhar ali, parece que ele está em coma, mas ele é uma pessoa em coma que anda e fala, entendeu? Uma capivara na beira do rio. Tá ali, mas não sabe por quê. A capivarinha tá lá, mas ela não sabe por que ela tá ali. Ela não sabe nem que existe a morte. Ela não sabe que uma hora alguém pode vir ali com uma espingarda e dar um tiro nela. Ela não tem senso de perigo. Ela não tem senso de urgência. Ela não se preocupa com nada. Ela só existe. Cuida dos filhotinhos dela ali, se é que ela, não sei nem se capivara amamenta, será que ela amamenta? Deve ser, né, que é mamífero, roedor. Então o máximo que ela faz é isso porque as capivarinhas já sabem que tem que mamar, né? De resto ela não faz nada, ela tá existindo ali. E isso é a pessoa no seu posto de trabalho que não sabe o que tá fazendo e não tem ciência da sua existência, não tem um senso de entender o que tá acontecendo ali. E eu acabei apelidando esse tipo de gente de capivara. Mas de uma maneira carinhosa até, né? Porque como eu falei, capivara é um bichinho inofensivo, um bichinho legal, bonitinho. Eu chamei até de rato, mas é um rato limpinho que tá ali na água toda hora, né? Se não for no rio Tietê que a capivara tá, ela tá sempre limpinha. Ela tá sempre entrando, dá um mergulho, sai, ela tá limpinha, né? Então é um bichinho inofensivo, um bichinho legal. Mesma coisa o funcionário que tá dentro da empresa que não sabe o que tá fazendo. Eu não entendo, eu não consigo compreender como as pessoas conseguem viver sem se preocupar com nada. Nem com a sua função ali diária, que às vezes é até simples. E o cara já teve décadas para entender e dominar aquilo ali. E ele não liga. Você chega pro cara, você pergunta uma coisa simples, o cara falta se mijar na sua frente, o cara soa frio. Você vê que o cara tá quase tendo uma diarreia. Ele só se preocupa essa hora, quando ele é cobrado. Aí você vê ele ficando branco. Até alguém cobrar ele, o cara não se preocupa com nada. E eu não entendo como as pessoas são assim, porque agora falando de mim, já falei muito dos outros, falando de mim. Eu sou o contrário. Eu já tive crise de ansiedade, como eu comentei no vídeo anterior. Então eu sou uma pessoa que às vezes eu sou a capivara reversa, eu me preocupo demais. Eu sou aquele cara que muitas vezes tá estressado sem necessidade. Se eu conseguisse parar e respirar mais e refletir, eu ia ver que não tem necessidade tanto de eu me preocupar. Né? Tem até uma frase de um filósofo estoico, eu não sei se é Marco Aurélio, depois eu vejo, coloco nos comentários aí. Ele fala assim: sofremos muito mais em nossa imaginação do que na realidade. E eu sou esse tipo de pessoa, por isso que eu sigo a filosofia estoica, que eu procuro sempre me lembrar disso. Às vezes, a angústia, o sofrimento, aquela ansiedade está mais na minha cabeça do que na realidade. Às vezes não vai acontecer nada, mas eu fico me preocupando, eu fico criando cenários em que eu tenho que fazer alguma coisa para evitar um mal maior que pode vir a acontecer. Isso é exatamente o contrário desse tipo de pessoa capivara. Eu sou uma pessoa que me preocupa muito, né? Mas assim, mesmo não precisa ser que nem eu. Eu até evito, como eu falei, eu sigo a filosofia estoica para não entrar nessa de ficar me preocupando sem necessidade. Mas mesmo assim, a pessoa tem que ter um certo grau de... Eu não vou nem dizer preocupação é uma palavra feia. Ela tem que ter nesse contexto, né? Palavra feia nesse contexto. Ela tem que ter um certo zelo, um prazer, um brio de fazer aquilo que ela faz bem feito e saber o que ela está fazendo. Ela não tem curiosidade de saber como funciona aquela máquina que ela trabalha ali, ou aquela função, seja numa função de escritório, uma função de qualquer coisa. Tô dando exemplo de máquina porque é onde eu trabalho. Ela não tem uma curiosidade, ela não tem uma vontade de aprender. Meu Deus, tem gente que está em cima de uma cama com problema de saúde, internado, entubado, que gostaria de ter a saúde que aquela capivara humana tem para se desenvolver, para trabalhar, para entender o mundo à sua volta, sabe? Raciocinar.
E é aquela pessoa que tem saúde, mas não tem o cérebro. Parece que não tem o cérebro, não quer usar, parece que tá novo, tá na embalagem ainda, o cérebro tá liso, não tem nenhuma ruga dentro da cabeça. Eu não entendo isso. Digo novamente, não precisa ser de jeito nenhum que nem eu. Não precisa ser um gênio, não precisa ser um engenheiro, não precisa ter uma função de gerência. Pode ser um funcionário que trabalha numa máquina, faz um serviço simples ali, honesto, né? Melhor do que tá fazendo besteira na rua, traficando, matando, roubando. Pode ser, não tem problema nenhum. A sociedade precisa desse tipo de gente que faz um serviço mais simples. Todo trabalho é bem-vindo, todo trabalho é glorioso, ele tem sua finalidade, tem sua honra, né? Então, sua dignidade, trabalhar algo digno. Mas eu não entendo como que a pessoa consegue ficar daquele jeito ali, velho. Ele sabe que ele depende da boa vontade das outras pessoas. No dia que a boa vontade das outras pessoas, dos gerentes, dos líderes, dos chefes, com ele acabar, ele tá na rua. Então ele não se preocupa com isso, né? No dia que essa boa vontade acabar, ele vai ser o primeiro a ser mandado embora. Mas ele acha que esse dia não vai chegar nunca, porque ele já tá lá 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Tem 10, 15, 20 anos que o cara tá sendo perguntado, ele não sabe responder e tá tudo bem. Então, a minha reflexão hoje, né? Como eu disse, a divagação de hoje é sobre esse tipo de pessoa. E para você se analisar, né? Para você não ser uma pessoa assim, não deixa a vida te levar como a água do rio lá onde a capivara fica, vai indo aquele fluxo constante, rumo ao infinito que você não sabe onde vai dar. Tenha um pouco de curiosidade, você não é uma capivara, você tem um cérebro, você é desenvolvido, milhões de anos aí de evolução, você não precisa ser um animal irracional, você não precisa ser assim, não precisa ser o extremo oposto que eu falei, aquele cara que, meu Deus, fica careca com 20 anos de idade e tanta preocupação, não precisa. Né? Mas tenha um brio, tenha uma vontade de saber aquilo que você está falando, tente desempenhar bem, às vezes você não tem as ferramentas, às vezes a empresa não paga tão bem assim, mas mesmo assim aprenda para você poder ir trabalhar num lugar melhor que vai te valorizar mais. Eu fico, ao mesmo tempo que eu fico indignado, porque isso me causa certos problemas, né? Quando tem problema lá na produção, eu tenho que dar um jeito de resolver. Então, não só isso me causa certo problema e me causa uma certa indignação, mas eu fico com um pouco de pena da pessoa. Eu não sei se é o correto, se o sentimento de pena. Acho que é justamente o sentimento de pena das outras pessoas com ele que fazem ele ser assim. Talvez se alguém tivesse tido menos pena dele, tivesse dado uma prensa naquele cara enquanto ele era mais novo ainda, talvez ele tivesse aberto os olhos para a vida, né? Talvez isso teria até ajudado ele a se desenvolver mais, ele tivesse ido estudar, tivesse já em outra função, ganhando mais, podendo prover melhor para a família dele, né? Podendo ter um luxo a mais. Aí tem cara que se contenta 20 anos de ir trabalhar, apertar um botãozinho lá na máquina, pega o ônibus de manhã, pega a chuva, passa aperto, é roubado no ponto de ônibus, e aí na hora de ir embora toma chuva, passa aperto de novo, é roubado no ponto de ônibus, aí chega em casa, se tiver uma poltroninha pra ele sentar, uma cervejinha e uma televisão pra ele assistir uma novela das 8 e se deitar, e um banho quente pra ele tomar, a vida do cara é a capivara na beira do rio, tá de boa, entendeu? Então eu acho que isso aí não é a vida. É conforto, é claro, eu não tô dizendo que ninguém tem que correr, eu já falei umas 10 vezes aqui, ninguém tem que estar se acabando pra provar que é o bonzão, né? Mas, cara, ficar nessa vida também é uma vida de animal irracional, uma vida quase de bicho de estimação, né? Pior do que a vida de bicho de estimação, porque eu tenho um gato aqui em casa, o gato fica de boa, deita, come, dorme, eu chego, brinco com ele. Agora você é um ser humano, já que você tem que trabalhar todo dia, tenha um prazer naquilo que você está fazendo, aprenda a fazer aquilo, se desenvolva para você ganhar um pouco mais e poder se divertir quando você sair do seu trabalho, poder ter uma vida melhor, levar sua família para fazer um rolê legal. Não fique só nessa vida de eu vou trabalhar, não sei o que eu estou fazendo, vou para casa, como, durmo e volta. Isso não é vida, eu não consigo enxergar isso como vida. Então, na verdade, esse vídeo aqui é só para passar mais essa visão para vocês que eu tenho. E se possível, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? Eu tô errado? O cara lá tá certo? Ou não? O que você acha que uma pessoa... Como chegar numa pessoa dessa e fazer ela despertar? Eu não descobri até hoje como é que faz isso. Já conversei com os caras lá 1000 vezes e os caras capivara. O olhar do cara parece que o cara tá olhando através de mim, assim. Parece que ele tá olhando pra parede atrás de mim quando eu tô falando. Parece que eu não existo. Sabe? E eu não tô exigindo nada do cara, eu não tô sendo grosseiro, eu sou educado. Procuro ser educado no trabalho, com as pessoas, né? Mas é difícil, velho. Eu não entendo, eu sinceramente não entendo. Isso aqui é só uma divagação, eu não tenho uma resposta pra isso. Por que as pessoas são assim, se isso tá certo ou tá errado? O que eu vim dizer é que eu enxergo isso e que eu não consigo entender como as pessoas são assim. Por quê? Qual a vantagem disso? De viver capivariando na vida, assim. Igual a capivarinha aí da thumbnail. Deitadinha, de boa, o sol se põe, o sol nasce, a chuva cai, o rio corre. Se ouvir algum barulhinho, dá uma corridinha, mas não sabe nem de onde vem, não sabe o que está acontecendo. Né? Cuida dos filhotinhos ali, faz um monte de filhote. E se morrer alguns tudo bem, porque tem outros. E sei lá, isso é vida? Não me parece. Mas enfim, o que você que está me ouvindo aí,
que você acha disso? Você acha que é normal? Você acha que isso é um jeito bom de viver? Qual a sua visão? Você consegue me entender? A minha dúvida, a minha não é revolta, mas uma indignação, uma leve indignação em relação a gente desse jeito. Como que a pessoa é desse jeito? Parece que a pessoa só existe, sabe? Parece que nossa, eu não sei explicar. A pessoa só está existindo ali. Como que pode isso? Eu não entendo. Você tem opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários, por favor, se você quiser. Participe aí da nossa discussão a respeito desse assunto. Se você quiser levantar mais algum ponto aí dessa história que eu não levantei aqui agora, fica à vontade, tá bom? Então é isso. Minha reflexão sobre a não seja uma capivara é essa. Eu aconselho você a não ser assim, porque eu vejo a pessoa que é assim, eu não entendo porque que ela é assim. Nem o mínimo de boa vontade a pessoa não tem. Nem para saber o que tá fazendo ali. Né, tá vivendo no automático, no piloto automático. Fechou o olho, parece que tá só o corpo, parece que a alma já foi embora, tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado do assunto, quiser comentar, participar aí comigo, fica à vontade. E eu vou indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima divagação, até o próximo assunto. Falou, fui!